Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2016. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre como alterar seu resultado financeiro e profissional. Para falar deste assunto, nós estamos com a nossa convidada especial, nossa amiga Elaine Cruz. A Elaine, ela é analista comportamental Master Coach, formada pela Febrace Florida Christian University, formada em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em business pela Inspiria PC Austrália. Liderou por 11 anos equipes comerciais do Banco Itaú, HSBC e Citibank. E em nome de toda a diretoria do CRES, em especial o nobre presidente José Augusto Viana Neto, queria agradecer a presença da Elaine aqui conosco para estar dando essa dica a todos nós corretores brasileiros. Elaine, bom dia, muito obrigado por sua participação na nossa edição desta sexta-feira. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que o Cresce sempre traz para a gente, para que a gente consiga, através da nossa experiência, do nosso conhecimento, trazer mais conhecimento e, quem sabe, oportunidades para que você altere os seus resultados, para que você mude também. Elaine, vamos começar o nosso bate-papo para você nos orientar sobre essa questão do nosso tema de hoje, né? Essa nossa questão, ela consiste em assuntos comportamentais, planejamento financeiro, profissional e familiar também, porque o corretor ele ganha muito dinheiro, mas às vezes também ele gasta fácil. Como ele tem que se planejar, tudo isso nós vamos falar sobre este assunto também, não? Vamos sim. Hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho para você sobre, quem sabe, o que está aí norteando o seu pilar financeiro e profissional. A gente, seu Gilberto, a gente aprende, como qualquer ser humano, a gente é movido do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente. Nós adquirimos percepções e dessa forma, através dessas percepções, nós começamos a se comportar. E o nosso padrão financeiro não é diferente disso. A gente vai ouvindo o que o nosso pai, nossa mãe fala, faz, age, se comporta, nos orienta. A gente vai percebendo como eles administram as finanças deles, como eles administram o profissional deles. E da mesma forma, a gente vai adquirindo esses padrões, conscientes ou inconscientemente. E muitas vezes nós vamos vendo que a identidade financeira que nós temos não é nossa. Na verdade, a gente aprendeu a identidade financeira deles, tanto a parte boa como também partes ruins, né? E esse é o nosso grande desafio. Qual é a nossa identidade financeira, né? Quais são os nossos padrões? Olha, as dicas que nós vamos receber hoje, é importante que possamos absorver ela, mas ela não pode ficar paralisada na nossa mente. Isso tem que entrar em ação já a partir do momento que você colheu essas dicas. Porque senão não adianta, né? Se ficar parada na nossa mente adormecida, nós temos que externar isso e começar a praticar, para que possamos alcançar o resultado que nós precisamos. Padrão e identidade financeira própria, Elaine, quer dizer, na minha opinião, alcançar metas e objetivos saindo da zona de conforto? Padrão e identidade financeira é tudo aquilo que eu aprendi sobre finanças, sobre trabalho, sobre a minha profissão. É tudo aquilo que me ensinaram ou tudo aquilo que eu sigo porque me ensinaram e eu tenho a minha percepção, ou aquilo que eu vi e que eu não gostei e que eu rejeito. Eu rejeito aquilo ali. Vou te dar um exemplo sobre isso. Exemplo, meu pai sempre diz pra mim, exemplo, tá? Não tô dizendo que é o meu pai que fez isso, mas meu pai sempre falou assim pra mim: filha, eu não vou poder ficar contigo hoje em casa e eu não tenho tempo pra te dar porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso colocar dinheiro dentro de casa. Então, ó, entenda que eu não vou hoje ficar contigo, eu não posso dar esse tempo que você precisa por conta disso. E esse pai sempre trabalhando. Qual é a ideia que essa criança tá começando a alimentar sobre dinheiro? Dinheiro é algo bom? Trabalho é algo bom? Lógico que não. O pai dela precisa sempre estar trabalhando, o pai dela precisa sempre estar indo para o trabalho e deixando ela ali sem dar atenção dela. Então ela vai ter, sem dar atenção para ela. Então ela vai ter dois caminhos aí. Ou ela vai seguir o padrão do pai, porque o pai ensinou, e ela também vai trabalhar muito, sem dar muita atenção para os filhos, vendo o dinheiro como algo mais importante, o profissional como algo mais importante, deixando as pessoas ao redor dela de lado. Ou ela vai repelir esse comportamento.
ela vai ter a vida dela diferente daquilo. Não, meu pai fez isso, eu sofri muito, então eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber de trabalho, isso daí para mim vai ser secundário, não quero, isso não vai ser prioridade na minha vida. E aí a gente começa a entender o porquê que surgem alguns comportamentos de pessoas que se dão muito bem às vezes com dinheiro, pessoas que não se dão muito bem com dinheiro, com aspecto financeiro. Meu pai sempre se planejou muito, sempre falou assim para mim, olha, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente não tem condições. Como que essa criança vai crescendo no comportamento dela? Qual o padrão que ela vai adotando? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ou ela vai levar esse padrão, às vezes até tem o dinheiro, mas ela sempre aprendeu que não tem o dinheiro, e ela vai levar esse padrão de sempre achando que está tudo dificuldade, que o dinheiro vai faltar, que o dinheiro não vai vir, que o dinheiro some, ou ela vai repelir esse padrão e ela vai focar muito em querer ter esse dinheiro para não passar mais por essa situação. Então, esses são os padrões que a gente vai adquirindo por percepções que nós vamos tendo ou por a gente querer inibir, rejeitar algo que a gente passou. E aí vem aquilo, será que esse padrão de fato é o teu padrão? Será que o que você percebeu, o que você aprendeu, será que é o real? Será que é o mais favorável para os teus sonhos, para os teus desejos que você tem, para algo para possuir? Né? Então, isso que a gente precisa pensar. Será que o meu padrão, de fato, hoje é favorável com aquilo que eu quero e é tão sutil? A gente nem percebe que a gente acaba tendo essas crenças aí que limitam ou elas, de fato, fazem a gente alavancar os nossos resultados. Olha a dica, minha gente. Vamos tirar um proveito dessa dica que ela deu. Eu vou dar mais um exemplo, porque eu li uma reportagem dizendo que hoje os pais não estão dando muita atenção para os filhos. Sabe quem é o grande vilão nessa história? As redes sociais, o celular. Então, é diferente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa já de uma certa idade. Né? Eu sou do século passado, sou de 1949. Então, não existe nada disso. Era completamente diferente. Hoje, precisamos prestar muita atenção nessa questão dos filhos. Por exemplo, o pai dela, né, dava uma de mão fechada. E você, que tem a mão aberta e está sempre com problema financeiro? Faça a sua pergunta para a Elaine, que ela vai lhe responder, dar umas dicas aí. Não é um milagre, mas umas dicas que você precisa acreditar e praticar essa dica. Aí se torna um milagre na sua vida. Ok, minha gente? Costumo dizer, Elaine, aos corretores de imóveis, que o mundo moderno é do ligeiro que come o lerdo, na questão de informação, né? Mudar de hábito, está correto. Está correto. Para a gente ter um objetivo diferente, né, para a gente alcançar um resultado diferente, a gente precisa mudar de hábito. Tem algo que eu gosto muito de mencionar. Se a gente for ver a história, a gente tinha duas opções, né? Quando as pessoas viviam sempre em guerra para conquista de território, para tudo. E você tinha sempre duas estratégias. Ou você fugia porque você ia ver que você não ia ganhar a batalha, ou você lutava fortemente, bravamente para ganhar aquela batalha ali. E aí a gente vê na história um famoso cavalo de Troia que aparece aí dentro, que eles não lutaram fortemente e nem fugiram, eles usaram de estratégia. E isso é o que a gente muitas vezes está se perdendo, porque a gente não foi treinado para isso. Ou a gente foge, a gente recua dos nossos objetivos, de encarar, de permanecer dentro do que a gente quer, do que a gente sonha, ou a gente vai com tudo e luta, e vai, e faz tudo, dá o melhor, trabalha 12, 14 horas, mas e cadê a nossa estratégia? A gente vê aí na história de Troia que eles ganharam a batalha, eles ganharam a luta, eles invadiram a cidade porque eles tiveram ação e estratégia, eles foram assertivos. E isso é muito importante, porque quando eu tenho a minha estratégia e eu decido agir, eu começo a entender o que eu preciso ter de competência para que essa minha estratégia me dê o resultado. E para eu adquirir essa competência, eu preciso de fato mudar os hábitos. Se eu não mudo os meus hábitos, eu não vou adquirir novas competências. A minha estratégia não vai andar, porque eu preciso de novas competências que vêm através dos meus hábitos. E, seu Gilberto, as pessoas acham muitas vezes que hábito a gente muda agora. Agora eu decidi ter um hábito novo e agora eu vou ter esse hábito novo. E você só muda um hábito com a persistência nesse hábito, se refazendo o
uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É considerado com a psicologia que para você alterar um hábito, para você adquirir uma competência e para que você tenha resultados diferentes, você precisa se forçar, porque não é natural mudar hábito. Não é natural. A gente precisa se forçar a mudar esse hábito que não é natural até que ele se torne natural. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas querem alterar esse hábito testando e fazendo diferente por uma semana, por 15 dias, sendo que você precisa fazer diferente para alterar esse hábito de 2 a 3 meses. E o ser humano desiste no meio do caminho. Tem tantos clientes que falam assim para mim, Elaine, por que coach dá certo? Porque no coach você fica 1, 2, 3 meses com um profissional ali te fazendo repetir esse hábito, criando novas formas de você fazer esse hábito e permanecendo. Só que muitas vezes você quer fazer 1, 2 vezes, não deu o resultado que eu queria, não alterou, foi paliativo. Sim, você só tentou um pouquinho, você não alterou, você não reprogramou. A gente fala muito no coach e em neurociência que você precisa se reprogramar. E reprogramação não é de um dia para o outro. Você precisa ir de no mínimo 3 meses para você mudar o teu hábito, para adquirir uma competência, para que você consiga colocar aquela estratégia, aquele plano de ação que você quer no lugar certo e fazer ele acontecer. E dessa forma você consegue ter, de fato, resultados diferentes. Quer dizer que mudança de hábito significa que a pessoa tem que ser persistente, não é? Você falou em estratégia. Há diferença entre a estratégia e a persistência? Sim, a estratégia é o caminho que eu decido para chegar ali no que eu quero. E a persistência é eu permanecer nessa estratégia. Tá? Então a estratégia é, eu tenho possibilidades, eu crio formas de chegar naquilo ali. Agora, a persistência pode ser que uma estratégia que eu criei não deu certo. E ok, quem diz que todas vão dar certo? Mas eu permaneço e vou para a segunda estratégia e reavalio e refaço uma estratégia, mas eu permaneço em busca daquele foco que eu quero para mim, daquele objetivo. Como os corretores podem atualmente alterar seu resultado financeiro e profissional, né, fazendo um curso que você ministra? Que eu vi num site, eu vi em algum lugar, ou eu recebi alguma coisa que você ministra curso, né? Exatamente. Como é que é isso? Explica para nós. Exatamente. Pode falar do seu curso. Dia 19 de junho agora, você, se é do Cresce, já deve ter recebido alguma coisa sobre isso, alguma divulgação. Mas dia 19 nós faremos um curso de crenças financeiras. Qual é o objetivo desse curso? É exatamente tudo que a gente falou aqui nesse momento. É identificar qual é o padrão que você está seguindo, identificar como que você aprendeu, que, gente, é tão sutil, você nem percebe que, às vezes, um pensamento, uma crença, um hábito que você formou está gerando o resultado que você está gerando. Então, nossa ideia nesse curso é fazer com que você identifique isso, que deixe muito claro isso para você e te trazer ferramentas para que você reprograme isso. Só identificar, gente, muitas vezes pode ser que até você já sabe, eu sei que eu adoto um padrão parecido com o do meu pai, da minha mãe. Lá no curso também a gente vai fazer com que você olhe qual está sendo o teu ciclo financeiro e profissional. Ele está se repetindo sempre? Sempre você vê que você está rodando, aí você vê que vai começar algo diferente, um ciclo diferente, mas cai no mesmo local, cai no mesmo resultado, acontecem as mesmas coisas. Por que que isso daí está acontecendo? E lógico, né? Identificar isso e te dar ferramentas de neurociência. A gente não está falando de motivação, seu Gilberto. Muitas vezes as pessoas acham que para você ter sucesso financeiro, profissional, familiar, o que é, você tem que fazer, eu vou conseguir, eu consigo, vai dar tudo certo. Não, gente, é muito mais do que isso. O teu cérebro comanda totalmente os teus resultados e as tuas crenças, tudo que rege você, a tua vida, tá aqui, ó. E é aqui que a gente precisa reprogramar. E é isso que a gente vai fazer no curso, além também de te ensinar a ter planejamento financeiro. Quem tem aí que possui dívidas, a gente vai te ensinar a dar uma olhada nas tuas dívidas também. Isso é uma parte, é só 30% do curso, essa parte mais de planejamento, essa parte de te ensinar a ter o planejamento mensal, quem sabe até anual também, olhar as tuas metas, os teus sonhos e deixar eles virem sim para você não esconder mais eles, mas principalmente te reprogramar com a mentalidade certa, com as crenças certas, com a tua programação neural certa para que
você atinja os teus resultados de uma vez por todas. E lembra que é uma jornada. E aí a gente também vai falar bastante nesse curso sobre persistência, competências emocionais que você precisa ter para isso também. Olha, a Joyce Medeiros, aqui de São Paulo, ela faz uma pergunta. Estou tão enrolada com o cartão de crédito que virou uma bola de neve. Não sei por onde começar para reverter essa situação. O que fazer, Elaine? Dá uma diquinha aí para a nossa colega Joyce Medeiros. Seria bom ela fazer o curso também, viu, Joyce? Mas ela vai te dar uma dica aqui para você sentir e ter a vontade de fazer esse curso. Joyce, eu tenho 2 dicas para você. A primeira é técnica, né? Levanta tudo que você tem comprado nesse cartão, vê quais são os teus maiores gastos nesse cartão de crédito, para que você tem utilizado ele, verifica o teu salário, como que você tem feito os teus gastos. Isso eu estou falando de uma forma genérica, no curso você tem muito mais profundo isso. Agora eu também te pergunto, Joyce, o que tem te motivado a utilizar esse cartão? Qual é o padrão que você vê? É uma coisa só? Foi sazonal esse estouro de cartão ou não? Você vê que sempre isso está acontecendo na tua vida. Teu histórico familiar, teus pais, como que são eles dentro da tua casa? Parecido com você, também sempre endividados ou não? Sempre deram muita coisa para você e aí você aprendeu a não ter, quem sabe, planejamento financeiro. São perguntas que eu te faço que eu não sei a resposta, mas é só para você pensar, porque a gente está falando de tecnicamente, de ter planejamento, de você ter consciência das suas dívidas, mas a gente também está falando que tem um aspecto de padrão financeiro aí, que quem sabe pode estar te conduzindo para que você tenha essas dívidas de forma constante também. Olha, Joyce, eu vou dizer agora, eu, Gilberto Iog, me aposentei como corretor de imóveis. Corretor não tem salário, mas a gente ganha. Desde que a gente trabalha, a gente ganha. Estou com 67 anos. Nunca usei cartão de crédito na minha vida, apenas cartão de débito. Meu cartão de crédito tinha débito e crédito, mandei cortar o crédito. Então, eu nunca vou me enrolar com o cartão de crédito, porque é um facilitador. Tem pessoas que compra por impulso, e aí se enrola, não é verdade? Então a gente tem que ter planejamento. Eu sempre tive na minha mente que quando chegasse numa certa idade, eu queria estar tranquilo, não ter que estar aí se matando, que eu possa viajar, que eu possa viver um pouquinho a vida. E para mim tudo deu certo, graças ao bom Deus. O senhor tinha um foco, o senhor tinha planejamento e as crenças certas que se encaixavam dentro disso. Às vezes, a Joyce pode estar precisando de um planejamento financeiro, sim, mas às vezes ela precisa trabalhar esse impulso mesmo que o senhor falou. Por que ela está tendo esse impulso? Que prazer que ela sente na hora da compra? A gente não sabe o histórico dela, né? Mas sempre as duas coisas precisam ser casadas. O objetivo que eu quero, com o meu planejamento e com a minha competência emocional para evitar, quem sabe, esses impulsos. Ou até, às vezes, para evitar sempre mão fechada, não querer gastar com nada, medo de perder o dinheiro, porque tem esse outro lado também. Às vezes a pessoa deixa de evoluir na vida financeira dela pelo medo da falta, pelo medo de perder dinheiro, por um medo de ousar, de investir, pelo medo da falta. Olha, ela falou em investir. Eu, por exemplo, quando era jovem, corretor de imóveis, a coisa mais difícil vai ser eu comprar o meu imóvel próprio. Pois bem, eu consegui comprar meu imóvel próprio. Além desse imóvel, tem mais alguns imóveis, né? Que a gente vive também de aluguel para ajudar na aposentadoria, que não é muito, né? Cada ano que passa ela vai diminuindo. E aí, assim a gente vai. Nós precisamos realmente ter, vamos dizer, esse planejamento. Porque senão fica difícil. Que a gente vê aí pessoas de uma certa idade, colegas nossos de uma certa idade, que hoje já não teria nem uma mobilidade boa para trabalhar, e a gente vê em umas situações difíceis, não é? Então, tudo isso me serviu como exemplo. E olha que interessante que o senhor falou. Eu pensei lá no futuro, eu pensei nos meus objetivos e diversifiquei, que a gente fala muito isso no curso. Eu diversifiquei as formas dos meus ganhos. Comprei outros imóveis para que viesse além da aposentadoria, outras fontes de rendas. Isso tudo foram crenças que provavelmente o senhor aprendeu dentro de um padrão da tua família, ou o senhor mesmo reprogramou o padrão para que o senhor tivesse uma vida financeira hoje estável, sólida e que te desse uma aposentadoria com tranquilidade. Vamos lá, Celso Barros, meu amigo Celso Barros, lá do Guarujá, ele faz uma pergunta aqui, Elaine, como fazer para reverter o padrão com condições adversas? Exemplo, como estamos passando agora em nosso país.
talvez eliminando o hábito de ver TV? Olha, vamos dizer o seguinte, você me trouxe algo aqui na sua pergunta, como reprogramar um padrão? Existe como reprogramar, o teu cérebro é reprogramável e nessa forma que a gente trabalha, essa é a minha forma de atuação, reprogramar padrões dentro do ser humano, reprogramar hábitos, reprogramar até às vezes objetivos que se tornaram tão pequenos por uma visão de mundo ou de si mesmo distorcida. Então, há como reprogramar sim, eu acho que você comentou ali, né, deixar de ver TV é uma forma de reprogramação? Isso é um hábito. Reprogramar é diferente de hábito. Reprogramar eu entendo que eu tenho um padrão, por exemplo, compulsivo de comprar. Eu preciso entender qual é a origem desse padrão que eu tenho, por que esse padrão começou a existir. E eu começo a detectar quais os caminhos. Isso é dentro de um processo de coaching ou num curso que a gente faz, para a gente entender qual é esse padrão. A partir do momento que eu identifiquei isso, o que eu posso fazer? O que eu agora preciso ter de hábitos diferentes para que eu consiga agora criar um novo padrão? E a gente intensifica esses hábitos. Só que não é um único hábito, gente, que muda um padrão. São vários hábitos, é o contágio social que eu tenho de pessoas, são rotinas, sim, da minha vida que eu preciso ter. Somente a televisão não reprograma um padrão. É um início, quem sabe, de você começar a ter um hábito diferente para reprogramar um padrão. Deixar de ter a TV. Ok, eu deixo de ter a TV, mas eu vou fazer então o que com esse tempo que eu tenho de TV aí que eu não vou mais ver? Eu vou usar ele, eu vou utilizar ele para quê? E quando a gente fala de reprogramar padrões, é de comportamento também. Eu preciso reprogramar os meus comportamentos, a minha forma de pensar. Reprogramar padrão, seu Gilberto, não é somente reprogramar rotina, é reprogramar também forma de pensar. Olha, pensar. Vamos ver uma coisa, hein? Pensamento, quando você quer, ele se materializa. Exatamente. Existe este papel aqui. Alguém pensou neste papel. Tudo foi pensado. Tudo. O iPad, o iPhone, uma caneta, como escrever, a energia elétrica, tudo foi pensado que se materializou. Então é nesse sentido, você tem que pensar, né, e fazer com que esse seu pensamento forte ele venha se materializar, não é isso, Elaine? Ter os pensamentos corretos, isso é reprogramar padrão. Ter a comunicação correta, ter o pensamento correto, o sentimento correto que vai me gerar uma crença dentro de mim correta. E essa crença ela vai ser totalmente assertiva para o resultado que eu desejo. Olha, vou fazer uma outra pergunta aqui. O que dizer aos corretores, Elaine, que não conseguem ganhar dinheiro suficiente para honrar os compromissos? Compromisso familiar, vamos ficar devendo conta de luz, conta de água, condomínio, pela diminuição de investidores no mercado imobiliário. Olha, diminuição de investidores no mercado imobiliário. Isto não quer dizer que o mercado imobiliário está morto, está 100% em crise. Isso não existe, ok, minha gente? Porque tem muita gente querendo comprar, tem muita gente querendo vender, tem muita gente que precisa alugar e tem muita gente que precisa alocar por obrigação. Então, eles estão no mercado imobiliário. Agora, você precisa se reprogramar para pegar essas pessoas. Então, dessa dica, porque tem colegas que, de fato, ele se aperta. Ele fica devendo uma conta de luz, conta de água, a esposa fica no ouvido dele, né? Melhor arrumar um emprego fixo, melhor arrumar um emprego. Aí é que vai afundando mais ainda, não é? Ela tem que dar a mão para ele e ajudar ele. Eu acho que é por aí, né? Eu pediria para você pensar o seguinte, esse padrão de você não estar conseguindo pagar suas contas básicas, ele já acontece há muito tempo? É algo cíclico? Ou não, só está acontecendo agora, foi sazonal, sempre foi tranquilo, mas agora está acontecendo isso. Se for sazonal, arruma novas estratégias, permaneça. Em um momento de crise, a gente já sabe que às vezes a gente precisa trabalhar um pouco diferente, a gente precisa trabalhar um pouco mais, mas que a gente consegue sim manter o que a gente tinha. A única coisa que a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Agora, se é cíclico, se você consegue olhar para dentro de você e falar assim, ser honesto com você mesmo e falar assim, Elaine, eu vejo que há muito tempo na minha vida eu tenho dificuldade de pagar minhas contas.
Eu não consigo nem pensar em ter algo, porque eu tenho só que pagar, eu só consigo pensar em pagar minhas dívidas e minhas contas. Aí eu preciso que você olhe e veja que você entrou dentro de um padrão. Porque se ele está sendo cíclico, você está dentro de um padrão. E Elaine, me dá um exemplo desse padrão que você está falando. Por exemplo, você já parou para pensar se você está vivendo para sobreviver ou para viver? São coisas diferentes. Se eu tiver dentro da minha mente que o mais importante para mim é pagar minhas contas no final do mês, provavelmente a minha energia, né, o meu esforço vai estar sendo até onde eu consiga pagar aquelas contas. Agora, se o meu padrão for não, eu vou ter uma vida financeira para viver, para usufruir, para ter meus imóveis, para viajar, para poder ir para bons restaurantes, você vai ter uma forma de se comportar totalmente diferente. Então, eu preciso que você pense se, sinceramente, dentro de você, você está focado para sobreviver ou você está focado para viver, usufruir. Isso vai fazer toda a diferença na sua... Isso faz toda a diferença em que sentido? Essa forma de você pensar, que a gente falou sobre pensamento agora, essa forma de você pensar, de você focar, é o que vai te dar de resultado para como você vai agir. Ou seja, isso é a base, os teus pensamentos são a base de como você vai se comportar. E Elaine, como que eu faço para alterar isso? Você vai ter que começar a alterar sim os teus comportamentos, os teus pensamentos, a tua comunicação. E isso é uma forma muito ampla que você de fato precisa estar no nosso curso ou tentar, quem sabe, fazer um coaching individual para que você se reprograme da forma certa. Mas pense, se esse padrão, se esses resultados que você está tendo agora, eles não estão sendo sempre cíclicos e não sazonais. Já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Class desta sexta-feira, 10 de junho de 2016, mas ainda tem uma pergunta para mim fazer, uma pergunta super interessante para nós, corretor de imóveis. Elaine, corretor de imóvel é um profissional liberal. Então nós vivemos momentos, às vezes, momentos fortes de ansiedade. Por exemplo, para você entender, eu estou negociando um imóvel de 2 milhões, tirei a proposta, o proprietário vai me dar a resposta daqui a 5 dias. Aqueles 5 dias viram uma eternidade. Será que ele vai aceitar? Porque a gente já faz a conta, né? 6 vezes 2, 12, 120 mil reais. Então isso mexe com a pessoa. E aí, tem como a gente procurar, vamos dizer, manter essa calma? Porque às vezes, por ansiedade, a gente estraga o negócio. Infelizmente é a realidade. Lembrando que eu sou profissional liberal também, né? Eu tenho a minha empresa, então eu sei muito bem o mundo que você, corretor, vive aí também. Uma coisa que eu coloco muito na minha mente, eu ensino meus clientes é o seguinte: o que você está fazendo hoje, você precisa ter certeza que você fez o teu melhor. E que você está fazendo o teu melhor agora. Agora. Então, se você tiver essa consciência que você fez o teu melhor agora, meu querido, relaxa. Relaxa. O teu cliente, ele também tem crenças dentro da cabeça dele. Ele também tem um planejamento financeiro dentro dele. Ele tem isso. A tua ansiedade não vai alterar em nada a decisão dele. Agora, o teu trabalho muito bem feito no teu presente, quando você fala com ele, quando você dá os argumentos corretos de venda para ele, isso sim altera a decisão dele. Agora, você ter ansiedade ou não, não vai mudar em nada. E como eu bato essa ansiedade, Elaine? Pense se você fez o teu melhor trabalho. Se você fez o teu melhor trabalho, coloca a tua cabeça no teu travesseiro e dorme. E se essa venda não deu certo, é porque ela não tinha que ser. Se você tem certeza que você fez o teu melhor trabalho, deita a tua cabeça e dorme. Se ela não acontecer, tenha a felicidade de saber que você fez o teu melhor e que, quem sabe, essa venda, meu querido, não ia ser o melhor para ele. Tem os dois lados e isso é legal. Quando você começa a entender que não tem só o teu interesse dentro da negociação, tem o interesse do cliente também e que tem outras situações na vida dele também importantes. Então, se você fez o teu melhor e mesmo assim a venda não aconteceu, saiba que ele também tem o melhor dele ali e que as coisas conspiram para acontecer certo. Mas a sua ansiedade só vai ser batida se você souber que você fez o teu melhor e se você decidir e optar em ter clareza desse seu melhor e entregar. Persistência e estratégia, você vai chegar lá.
Então, eu só vou fazer uma colocação. Eu pagava um seguro como corretor de imóveis, porque se eu não estivesse, se eu adoecesse, ficasse hospitalizado, o seguro me pagaria por dia um X. Aí a idade avançou, meu seguro dobrou, ficou muito caro. O que eu fiz? Depois de 16 anos, cancelei o meu seguro, combinei com a minha esposa e disse assim, esse mesmo valor de seguro, abre uma poupança e todo mês vamos depositar. Ok? Todo mês vamos depositar. Vai servir para alguma coisa lá na frente, tá certo? Então a gente tem que estar sempre se precavendo. Você não sabe qual é o dia de amanhã, não é verdade? Aí então eu faço essa colocação. Esse meu modo de agir foi, como é que você pode explicar? É mudança de hábito, reprogramação, o que é isso? Isso que o senhor fez, na verdade, foi ver oportunidade. Ver oportunidade. O cenário era um, ele decidiu que o cenário seria outro, aconteceu que o cenário foi outro, aumentou. E o que ele decidiu? O meu cenário mudou. E o que eu faço agora? Vou me lamentar, vou chorar, vou ficar ali, meu Deus, ó céus, ó vida? Não! Vou criar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, uma nova forma de agir. Só que lembra que se você não tem as crenças certas, os pensamentos certos dentro de você, de que da tua visão de dinheiro, de estratégia, de planejamento, de possibilidades, de resultados, de conquista, de sucesso, se isso não é uma coisa de fato dentro de você muito forte, provavelmente não teria feito esse realinhamento aí de estratégia de oportunidade. Elaine, deixa uma dica para os nossos colegas corretores brasileiros. Meu querido, às vezes está sendo difícil você conseguir os teus resultados e você tem se esforçado sim, mas a gente chama às vezes de forma paliativa, que é, não, eu vou conseguir, vai dar certo, vai dar tudo certo e tal, que isso é o emocional, a gente fala que isso são coisas motivacionais e você vai lá, coloca toda a tua garra, todo o teu empenho e você faz, acontece e você vê que o resultado nunca está vindo, nunca está vindo. É muito mais do que isso. Você precisa reprogramar aqui. Os teus pensamentos, as tuas crenças, isso é neurociência pura. Pura, pura, pura. Então, não deixa chegar no seu limite dessa coisa que você tem, dessa determinação, dessa garra, e que muitas vezes você não consegue ver o resultado, porque você precisa reprogramar os teus padrões neurais, os teus padrões mentais, as tuas crenças. Muitas vezes meus clientes falam assim para mim, Elaine, mas eu tô tentando ser otimista, eu tô tentando ser alegre, e eu tô indo, eu tô fazendo, acontecendo, mas não tá vindo resultado. Porque só isso não basta, é uma junção do que tá aqui dentro, do que você aprendeu, com isso daí, com essa motivação. Então, muitas vezes você pode se frustrar, porque você tá só na motivação e não tá reprogramando aqui dentro, não tá entendendo o porquê que às vezes não tá acontecendo, e por isso você pode se frustrar. Então, a dica que eu dou aqui para você é, utilize essa motivação toda que você tem, porém de forma assertiva. Busque um autoconhecimento, busque entender os padrões que você está fazendo. Procure um profissional ou vá no nosso curso também, mas procure um profissional para te ajudar a mudar de dentro para fora. De dentro para fora e não só ter a motivação que muitas vezes a gente acha que é a única coisa necessária que precisa se ter. Muito bem, agradeço a Elaine pela participação nesta edição do Cresce Esclarece. Quem for trabalhar neste final de semana, um bom trabalho, bons negócios. Quem for descansar, um bom descanso. Mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, um abraço, beijo no coração.